Sois a luz que brilha para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Ao celebrarmos a oitava do Natal, a igreja nos convida, em sua sabedoria, a acolher o significado profundo, tanto do ponto de vista litúrgico, quanto teológico e pastoral, da solenidade do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso acontece, ou acontecerá agora com a Páscoa. Então nós temos duas oitavas dentro do calendário litúrgico, a oitava do Natal e também a oitava da Páscoa do Senhor. Dentro da oitava do Natal, além da própria celebração do Natal, no dia 25 de dezembro, nós vimos alguns exemplos de pessoas ou de situações em que esse mistério se fez presente na história da humanidade. No dia 26, por exemplo, celebramos Santo Estevão, o primeiro mártir da história da nossa igreja, diácono, escolhido para servir à mesa das viúvas, lá em Atos capítulo 6, e que morre por apedrejamento, por pregar a favor da messianidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso já nos mostrava que de fato existe uma alegria pela vinda do Salvador no mundo, que essa alegria ela deve ser anunciada às pessoas como Estevão buscou anunciá-la, mas aqueles que são testemunhas da alegria podem provar de oposições. Não são todos aqueles que querem acolher o Salvador, porque muitos são contrários ao projeto de Deus por causa de N situações, por causa do pecado do egoísmo, da autossuficiência, do orgulho e do poder. Nós também celebramos o dia de São João Evangelista, que é aquele que, assim como na primeira leitura, nos apresenta a profundidade do mistério do Natal. Então Jesus não é um simples homem, à maneira dos profetas ou dos líderes religiosos da história da humanidade. Jesus é o próprio Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Quando nós fazemos o sinal da cruz, nós falamos em nome do Pai e do Filho. O Filho significa o Verbo, a palavra eterna. No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. E nós professamos isso na igreja, no chamado símbolo niceno-constantinopolitano, que a palavra foi gerada, mas ela não foi criada, gerada desde toda a eternidade, e se fez homem, se fez carne, no mistério do Natal do Senhor. Então veja que João Evangelista nos apresenta que o Natal não é uma comemoração de aniversário, longe disso. Na realidade, o Natal é celebrar o grande mistério inicial da nossa fé, que é o mistério da encarnação. E é isso aqui que diferencia, por exemplo, o cristianismo, a nossa religião, do judaísmo e do islamismo. Todas essas três religiões são chamadas religiões monoteístas, religiões abraâmicas, porque tem como Abraão como pai da fé, ou seja, os judeus em Gênesis capítulo 12, o próprio Alcorão também no islamismo e nós cristãos. Mas o que nos difere em grande parte do judaísmo e do islamismo é que nós acreditamos num Deus que é uno e ao mesmo tempo ele é trino, ou seja, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então quando nós nos aproximamos do presépio do Senhor, ali nós contemplamos que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Isso aqui é uma lição básica de catequese que nós deveríamos nos aprofundar. Hoje as pessoas, elas estão reduzindo Jesus a uma espécie, não sou nada contra isso, desde que não negue o principal, o essencial. É como se Jesus fosse uma espécie de coach, né? Nada contra os coaches, mas no discurso teológico, Jesus não veio para gerar em nós bem-estar psicológico. Jesus veio para salvar. Nós temos que ter clareza qual que é a missão de Jesus. Jesus também não é um líder revolucionário que coloca uns contra outros, como nós vemos em certos discursos, hoje até intra ou extra-eclesiais. Jesus não é uma espécie de milagreiro, taumaturgo, que só quer fazer milagre, quer curar, como diz o caipira aqui na nossa região, espinhela caída, dor de cabeça, não é? Às vezes reduz Jesus, não, Jesus é o Filho de Deus. É muito maior o projeto de Jesus. O Natal significa isso. Então João, na primeira leitura de hoje, nos mostra exatamente o perigo. O que acontecia aqui na primeira leitura, a comunidade joanina? Houve um grupo no final do século I,
que começou a pregar algo que era contrário ao que os apóstolos ensinaram. Então, em termos de fé, em termos de ideologia, não é achismo. Eu acho, tá? O achismo está no campo das opiniões subjetivas. Serve para as pessoas lá no âmbito dela particular. Em termos de fé, não. Em termos de fé, existe uma verdade doutrinal, que nós chamamos de ortodoxia, ou seja, o ensino correto. Então, em termos de fé, em termos de catecismo, de doutrina, não é tudo vale, não. A fé não é relativista. O que é relativista? Eu penso assim, o outro pensa a respeito de Jesus de outra forma, e tudo vale. Não, isso é relativismo. O Papa Emérito, quando faleceu, Bento XVI, falava do perigo do relativismo dentro da igreja, de nós fazermos um Jesus segundo a nossa imagem e semelhança, e não um Jesus de acordo com a doutrina apostólica da igreja, transmitida ao longo de 2000 anos. Como que nós evitamos isso? Evitamos isso conhecendo a palavra de Deus, buscando conhecer o catecismo da igreja e exercitando o discernimento espiritual, a inteligência, a sabedoria que o Espírito nos deu. O que acontece aqui na primeira leitura? João fala do mistério da encarnação. Então Jesus, o Filho, assumiu a nossa condição humana, exceto o pecado, para nos salvar. O que é a salvação? O padre Rafael Vicente proclamou o Evangelho e falou, palavra da salvação. E aí nós falamos, glória a vós, Senhor. Nós, pela nossa condição humana, pelo nosso limite, nós muitas vezes fugimos do projeto de Deus para nós. Nós traímos o Senhor, temos que ser sinceros. Somente reconhece o pecado quem é humilde. O orgulhoso não reconhece o pecado, ele está cheio de si mesmo. Como que ele vai reconhecer que às vezes ele erra, está na mentira, no orgulho? No orgulho. O orgulhoso é Deus de si mesmo, ele não precisa de um Salvador. Então, vai somente reconhecer Jesus como Salvador quem se reconhece limitado, quem se reconhece pecador. Graças ao Natal do Senhor, o Filho que assume a nossa condição humana e recebe a natureza humana da bem-aventurada Virgem Maria, a Imaculada Conceição, por isso que Maria é mãe de Deus e nossa, porque aquele que está no ventre de Maria, Maria é Deus, por isso nós católicos chamamos Maria como mãe de Deus. Jesus então, com a sua morte na cruz, perdoa os nossos pecados. O Pai, ao olhar pela entrega de Jesus por nós, quer dizer, Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvá-lo, perdoa os nossos pecados. Existe um perdão oferecido a toda a humanidade, só que esse perdão precisa ser celebrado na vida de cada um de nós. Então, quando nós nos confessamos, quando nós participamos da Santa Missa, quando nós recebemos o sacramento, quando nós vivemos a vida da caridade, é Deus agindo em nós. O homem, e isso aqui é cristianismo, o homem não tem poder de salvar a si mesmo, ele pode fazer a melhor coisa. Somente Deus, na sua infinita bondade, pode perdoar os nossos pecados. E nós precisamos ir constantemente ao encontro de Cristo. Na missa, várias vezes a gente diz, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, o que a gente invoca? Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. No Glória nós pedimos, acolher a nossa súplica, tende piedade de nós. Isso é a remissão dos nossos pecados. O que é a salvação? A remissão faz parte da salvação. A salvação é você participar da vida em Deus. Os padres do Oriente, são os grandes teólogos do Oriente, diziam o seguinte, que Deus se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus nele. Então nós só podemos ter o céu, isso é salvação, porque nós vamos participar da divindade de Deus. Então nós seremos divinizados. E o que é ser divinizado? É você ter a eternidade que Deus te deu. Então a eternidade, ela é dom, ela é graça, ela é concessão de Deus para nós. Então o mistério do Natal, vai dizer João na primeira leitura, é acolhido por aqueles que entenderam que a fé implica uma nova situação, que a nossa natureza humana não é uma natureza mais decaída, mas é uma natureza santificada, porque Deus a assumiu e quer que ela habite no céu com Ele. Mas para tanto, nós não podemos viver a vida do passado. Aqui na comunidade de João, muitas pessoas diziam que iam à comunidade, mas falavam que não tinham pecado. As pessoas, elas maltratavam umas às outras e falavam, não, Jesus veio, nos salvou, está bom, não precisa fazer nada, não precisa se converter. Sabe, às vezes é o discurso da misericórdia hoje em voga sem a justiça de Deus, a justiça da verdade. Para nós finalizarmos, Simeão vai dizer, pegando Jesus no colo, este menino vai ser causa tanto de queda como reerguimento.
A nossa participação da vida divina vai depender do modo que pela fé acolhemos o Senhor. E ele fala: agora, Senhor, pode deixar o teu servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, porque viram o próprio Deus feito homem, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Se você está no pecado, se você não reconhece o pecado, você está nas trevas, você não vai participar da vida divina. Se você reconhece ser pecador, deixa Deus ser Deus, Deus vai te tornar digno e apropriado para um dia estar lá na eternidade, porque antes Ele já quis estar conosco aqui na terra. Vamos continuar a nossa Santa Missa, porque cada Eucaristia é o mistério do Natal. Assim como Cristo se fez presente no ventre de Maria, se faz presente neste altar em corpo e sangue, alma e divindade. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 Operadora 11 42 00 80 80.